Boa noite, minha gente tântrica. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. E hoje estamos aqui gravando diretamente de Lisboa. Mas antes de mais nada, gente, já aperta o like aí. Eu sei que vocês gostam desse canal para incentivar a gente aqui a trazer cada vez mais conteúdo sobre tantra, sexualidade e também segue a gente aí nas redes sociais. O meu perfil é @Felipe_Tântrico, o da nossa querida hosts, Rosana.jaya, e também o nosso perfil reserva, prazertantra.1. E hoje, sem mais delongas, estou trazendo aqui um terapeuta tântrico brasileiro, também educador sexual, que vai nos contar qual é a experiência dele aqui em Portugal. Enfim, muitas coisas interessantes para que a gente possa continuar aqui integrando Brasil e Portugal de maneira bastante tântrica. Então, querido Tomazini, seja muito bem-vindo. Sidney, Muito como é que obrigado. você tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar no canal e é um prazer ser convidado para falar sobre um assunto que a gente gosta muito, Tantra. E Exato. Tantra e quebra de tabus, educação sexual somática. E o pessoal sempre pergunta muito o que é educação sexual somática. É porque somático é corpo, né? Então a gente trabalha não apenas com a mente, com o pensamento, mas principalmente com o sentir, com as experiências corporais. Mas é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. É um Obrigado. prazer também tê-lo aqui. A gente já se namora há algum tempo nas redes sociais, conversa, já marcamos até troca. Marcamos várias vezes essa conversa e a gente nunca consegue uma data. Eu confesso que eu sou um pouco esquivo, mas tudo bem. Eu não sou muito presente nas redes sociais no Uhum. sentido de muito conteúdo. Eu gosto de trabalhar mais individual, ou grupo, mas ao vivo, né? Mas faz parte do modelo de deixar o mundo também saber como é que funciona isso, né? Eu acho que Exatamente. é também um papel, né, da gente fazer isso. Exato. E agora deu certo, estamos aqui, né? E vamos falar principalmente, né? Hoje eu quero saber de você, para a gente começar. Qual é a tua experiência aqui em Portugal relacionada ao Tantra? Você tem tido boas experiências? O que que você veio aqui desvendar em relação ao Tantra? Bom, eh, eu já estou aqui em Portugal há quase 9 anos, Ok. né? Já vivo cá, já sou português também. E eu acho que a minha vinda para Portugal, ela é posterior à minha entrada na vida no Tantra, Sim. né? No Tantra e na educação sexual somática. A minha formação, ela começou, eu acho que para todo mundo que a gente pergunta como é que você começou no Tantra, ou o que que foi o Tantra para você, sempre é alguma coisa do tipo, uau! E para mim não foi diferente. Foi um uau, né? De sair de uma forma de vida muito dentro de padrões, de expectativas, de uma coisa muito consumista, né? Onde você é o que você tem, não tanto o que você é, né? Sim. E quando eu me deparei com o Tantra, foi uma experiência assim tão, fez tanto sentido, foi tão agradável, e ao mesmo tempo tão relaxante poder ser você mesmo. E isso é um processo, né? Porque não é assim, de uma hora para outra você se livra do ego. Não. Ainda não me livrei dele. Está aqui e às vezes ele é bem Firme e forte firme e ainda. forte. É tipo, ai, não, a câmera tá boa, o som, será que eu vou fazer mal a imagem? Sempre tá ali, o ego tá sempre junto. Mas essa coisa do Tantra me trouxe essa possibilidade de vislumbrar uma utopia para mim, que era você ser, você amar, você se relacionar com as pessoas como gente do bem, sabe? Aquela coisa de sem os interesses, sem eu vou aproveitar daquela pessoa. Assim. Era uma coisa mais pura. E nos cursos que eu fiz, eu vou ter que tossir. Desculpe. E nos cursos que eu fiz, eu tive ali uma aproximação no Brasil, primeiramente. Depois eu fiz alguma coisa fora do Brasil, já na Inglaterra. Depois fiz alguma coisa aqui em Amsterdã, alguma coisa também aqui em Portugal. Fui morar na Austrália e lá eu trabalhei com isso, que para mim foi uma super experiência, porque além de tudo em inglês, e Sim. não é minha língua nativa, né? Então é uma experiência de superação. Mas essa coisa de vir para Portugal foi mais para viver uma vida melhor no sentido de segurança,
no sentido de estar com um lugar mais do que por causa do Tantra. Eu acho que o Tantra veio comigo, na realidade. Sim. Eu vim usando essa relação minha com o Tantra como uma parte do meu processo de desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu chego em Portugal, eu encontro um espaço. Sim, no começo eu tive que buscar onde estão os meus iguais aqui do Tantra, onde é que está o pessoal do Tantra. Confesso que eu encontrei uma dificuldade, como você deve encontrar também. Sim, bastante. Até queria colocar isso, né, pessoal, porque até a Jaya, né, quando ela veio para Portugal, né, ela veio agora esse ano e ela procurava parceiros para gravar o podcast, foi extremamente complexo. Nós queríamos ter trazido também pessoas de Portugal e foi bastante difícil naquele momento e ainda em muitos aspectos. E você sente, por que que isso acontece? Você tem hoje uma ideia? É assim, eu não gosto de falar muito de achismo, embora não exista nenhuma estatística, nenhuma pesquisa, nenhum dado para poder explicar. Então a gente vai pelo que a gente sente. Eu acho que a dificuldade para um brasileiro que vem para cá é principalmente sentir o estilo de ser das pessoas um pouco mais fechado, Sim. né? Então o português é um pouco mais fechado naturalmente. Além disso, eu sinto que tem um pouco. eh, e eu fico tentando entender, né? Será que é por causa do efeito que os condicionamentos, a cultura, a religiosidade, a forma como foi eh, imposta alguns preconceitos, algumas repressões, pode ter formatado, né, um tipo de ser diferente do brasileiro que é muito comunicativo, muito tátil aqui, e o europeu de um modo geral não é tão tátil, né? Então tocar uma pessoa é uma coisa tipo invasão do campo pessoal, Sim, né? Essa coisa do campo pessoal que para nós é só a proximidade, lá no Brasil acho que é muito menor do que aqui. Aqui tem um campo pessoal e um toque mais restrito. Então, sim, eu encontrei também dificuldade em achar esse tipo de parcerias e de encontrar, mas aí eu não sei se é aqui ou em qualquer lugar, o pessoal conhecendo o Tantra como uma coisa de o que que é de fato, não confundir com a coisa do sexo pago ou de uma alternativa, uma desculpa para fazer alguma coisa de sexo pago, porque o Tantra ele é muito amplo, o Tantra ele tem, sim, na verdade, como eu costumo dizer, em todas as sessões, aliás, eu tenho que explicar para cada cliente novo o que é, para tentar também setar um pouco as expectativas, né? Que, aliás, eu acho que é exatamente. fantástico e fundamental. Em toda sessão, cada sessão é única, né? Cada sessão vai acontecer uma coisa diferente. Mas em todas elas é interessante saber qual que é a intenção, né? Deixar claro qual é a intenção de quem vem buscar aquilo. Reforçar os acordos o tempo todo também. Reforçar os acordos eu acho importante também, e essa coisa de perguntar a intenção vai trazer também para a pessoa a própria visão de algo que talvez ela não tenha pensado. Sim, Porque a gente tem alguma coisa que vai rodando assim como um processo, batch dentro da gente, que determina, assim, às vezes as nossas ações e decisões, e a gente não traz muito para o consciente. E eu acho que é papel nosso no Tantra é trazer a consciência e com trazer o certeza. corpo também, né? Trazer onde que eu sinto isso no corpo. Então, aqui em Portugal eu não sei te dizer exatamente a diferença, o porquê, eu só consigo imaginar, né? Mas eu sinto sim uma dificuldade em encontrar pessoas. E eu acho que o mundo precisa de mais terapeutas tântricos, de mais pessoas tântricas, de pessoas que vivam muito mais do que só inconsciência pela inconsciência, vivam mais conscientes do próprio corpo, das sensações e das relações, né? Sim, o Tantra favorece muito isso, né? As relações, primeiro, né, a relação conosco e depois a relação com os demais, né? E de uma forma bem diferente do que nós estamos acostumados, até porque todas as nossas relações hoje em dia, na maioria, elas estão abarcadas pelo nosso sistema econômico, né? O capitalismo envolve muito as nossas relações. Uma das coisas que eu senti no Tantra também, encontrando pessoas assim muito interessantes, é que não era o capitalismo que levava em conta essas relações, mas sim mais o sentir, porque eram pessoas que já estavam mais conectadas às suas próprias emoções, né? A gente nega
muito as nossas emoções, e isso faz com que a gente se afaste também do que realmente eu sinto quando eu estou com alguém, além talvez de interesses que eu possa ter, né? A gente inclusive estava falando sobre isso. Você sente, né? A gente estava falando sobre o Brasil e que no Brasil muitas vezes as pessoas levam essas relações, né, muito quase que comerciais em alguns aspectos. Você sente que aqui isso também acontece ou é diferente? O português lida de uma forma diferente com as suas relações hoje? Eu acho que na América, de um modo geral, a gente tem uma relação diferente da Europa, muito mais voltada ao consumismo, até por uma influência americana, do norte-americana, Sim, da, f- da- de como a máquina funciona, né? Você precisa consumir mais para produzir mais, para ter essa riqueza gerada a partir do consumo. Eu acho que a Europa, por ter sido tão destruída nas guerras, né, e ter se reconstruído, talvez tenha dado valores um pouco diferentes, né? Ao mesmo tempo que eu falo que eles são um pouco mais fechados e tem um pouco, eu vejo talvez um pouco de tristeza, assim, de fundo. Ao mesmo tempo, eles têm uma consciência de não ser tão consumistas e de valorizarem algumas coisas que é o viver, né? Que é o estar, o desfrutar, e não é aquela relação de trabalhar, 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 trabalhar para ganhar, 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 construir, sim. construir, consumir, 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 comprar, comprar, comprar. Não, eu vejo que aqui é um pouco diferente. Então você diria que as pessoas aqui vivem mais presentes do que nós no Brasil em alguns aspectos? Então, eu acho que a presença, ela tem uma coisa. Depende aonde você está presente, né? A Sim, presença, quando a gente fala no corpo, quando a gente está falando no real, no momento presente, né? Você pode não ser consumista, mas você está no passado, remoendo tristezas, ou você está num futuro de ansiedades, de pessimismo. sim. Então, eu acho que dizer que são mais presentes ou conscientes, eu teria que dizer que eles estão mais no presente e no corpo. E eu não sei se isso acontece tanto. Ok. Eu só acho que é uma ilusão diferente, né? E eu, veja só, eu não tenho certeza de nada, eu estou aqui pelas minhas sensações, né? Falo do meu, Sim. Da tua da minha experiência, do vivência, teu né? sentir. E que não é assim tão grande, são só 9 anos aqui, né? E eu não sou historiador, não conheço as histórias, não estudo. Mas eu sinto sim que no consultório, né? Nos atendimentos, as pessoas que vêm, elas vêm como humanos, com os mesmos problemas de todo mundo. Humanos que viveram nessa nossa civilização ocidental, com as mesmas poucas diferenças de repressões, dessa, desse condicionamento cultural, um pouco talvez menos consumistas, mas também ainda ligados a essa questão de associar a tua autoestima, a tua aceitação, de sermos aceitos, que eu acho que é uma coisa que determina muito a forma que você vive, né? Se você consegue ter essa maturidade, descobrir-se como uma pessoa que não é determinada pela necessidade de ser aceita, de ser validada ou legitimada pelo outro. Eu acho que uma grande falta na nossa humanidade é isso. A gente parece que vive sem aquele santo grau, a legitimação Sim, de, de ser quem você é, né? E eu acho que também isso, também elucubração da minha cabeça, pode ser por conta de sermos filhos e netos e bisnetos de grandes guerras e de grandes situações difíceis, né? Dentro desse modelo de consumo em que você não divide tudo para que todos tenham, né? correto. Você tem que fazer e lutar com as possibilidades que você tem para conseguir alcançar. E nem sempre as possibilidades são equânimes e são iguais para todos. Então, sim, eu acho que quando você, e eu vejo isso no consultório, vem para uma sessão de Tantra, você vem com algumas questões conscientes que você traz, e normalmente o pessoal associa à sexualidade, e eu acho que sexualidade está em tudo, né? A Sim, gente não tem como concordo. separar, mas vem trazendo também aquelas coisas que não estão conscientes e que nem sabe que estão trazendo, né? E eu acho que, e uma das minhas preocupações na formação de terapeutas é trazer esse lado de conseguir escutar o que está atrás dentro dessa pessoa, né? Atrás dessas intenções ou desse objetivo. E às vezes intenções que não estão nem claras, a pessoa nem sabe.
É muito engraçado, porque eu até uso um exemplo bobo, sempre uso. Quem é meu cliente estiver ouvindo vai, vai falar, já ouvi isso. Eu pergunto, qual a sua intenção para a sessão? E a pessoa fala, o que vier tá bom. Se você chegar num táxi, ele perguntar, para onde nós vamos? E você disser, que vier tá bom, como é que vai ser? Para onde o táxi vai? Não vai sair do lugar. Pois é, A gente tem que aprender também a dar direcionamento para as nossas coisas. sim, E aí, quando você consegue um direcionamento, aí você consegue trazer o que está por trás disso, o que está motivando isso. E às vezes o direcionamento até muda, né? Mas é importante a gente observar se a gente conseguiu atender, até para você conseguir atingir as expectativas. É preciso setá-las, né? Você tem que exato. ter as expectativas definidas. Mas assim, não sei te dizer muito sobre o português em relação aos outros povos, porque eu teria também que conhecer mais dos outros povos. Mas eu acho que tem isso, tem um pouco dessa familiaridade, né, dessa nossa categoria humana e dessa diferença de ter não são os colonizados, são os colonizadores, não são os que viveram longe de uma guerra concreta, pesada, destru- destruidora, como aconteceu na Europa, embora Portugal não tenha sofrido diretamente isso, né, mas foi uma zona neutra, recebeu pessoas que estavam vivenciando isso, e às vezes, mesmo não vivenciando, você vivencia o medo daquilo, né? Exato. E fica registrado, né? Às vezes a gente não para pensar, né? Isso a gente trabalha muito no Tantra, que é a questão da ancestralidade. Então, muitos dos medos que os nossos bisavós, os nossos avós sentiram, a gente carrega isso conosco. E isso provém também da origem geográfica da onde esses nossos parentes vieram, né? Então, se os nossos antepassados passaram por guerras, passaram por uma série de conflitos, muitas vezes, em várias atitudes, às vezes muito simples no dia a dia, a gente ainda traz isso, né? Percebam, uma das questões que a terapia tântrica trabalha é sobre isso, é sobre também a gente às vezes curar a nossa ancestralidade, né? Que tá ali tão machucada por eventos, né? Enfim, que tiveram proporções mundiais, como, né, uma guerra e tudo mais. Portugal também teve os terremotos, né? Não podemos esquecer, Exatamente, também teve destruição total, mas que é um assunto que tá aí muito agora em voga, né? eu senti balançar. Balançou pra Eu você. acordei com o balanço. Eu acordei e falei, será que eu estou sonhando? Mas enfim, bom que não aconteceu nada. Mas É, sim, eu acho que essa coisa de você. E eu concordo contigo. Eu acho que quando você faz uma cura no teu momento, né? Na tua vida, você está ajudando toda uma cura ancestral, né? De sim, coisas que a gente vem trazendo, vem recebendo, né? E cada versão seguinte vai ter ainda algo de ancestral para ser trabalhado. Concordo plenamente. E eu acho que o Tantra, assim como tantas outras ferramentas, sim, propiciam isso. A partir do momento que você tem no Tantra, e o meu modo de. Veja, eu acho que o Tantra ele é um conhecimento milenar, ele tem muitas informações e eu acho que cada um traz do Tantra a inspiração que tem muito a ver com a sua própria forma de ver o mundo e seus interesses. Eu sou psicólogo de formação, então eu ok. tenho um interesse muito mais terapêutico. Então, quando eu vejo no Tantra, porque o Tantra é um conjunto de técnicas para atingir a iluminação. Tá, e aí? Quando você começa nesse conjunto de técnicas, exercícios e práticas, né, concretas, você começa a ter ganhos que são ganhos até talvez secundários, que são a quebra de tabus, que são a liberação de energia que está reprimida por conta de uma maneira em que você foi condicionado e culturalmente, expectativas e tal. Quando você começa a quebrar isso, você começa a tornar disponível tanta energia, tanta criatividade nesse caminho, originalmente da busca da iluminação. Os meus interesses de terapeuta já começam aqui a se manifestar e já ter uma tensão, tipo, opa, eu consigo com isto, com este caminho, ter tantos ganhos aqui, que isso aqui é fantástico. E claro, os ganhos ficam muito na nossa cultura dentro daquela área da repressão sexual. Sim, Então, quando você começa a trabalhar já logo no Tantra, desre- essa desrepressão em relação à nudez, a poder estar, né? Gente, a nudez é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo na nossa cultura é tão complexo, né? Gera tanta insegurança, insegurança com relação ao teu corpo, à tua beleza ou não, se vão olhar alguma coisa
que você vai ser mais aceito ou não. A questão da sexualidade, né, tão reprimida que você tem a questão de estar excitado, de ficar excitado na frente dos outros e isso. Ou seja, quando você trabalha com essas coisas tão básicas, eu gosto também de pensar nisso, que quando você está fazendo, quando você é criança, elas não são relevantes. Uma criança brincando nua na piscina, no jardim, Ela simplesmente flui. ela flui, ela não tem a preocupação, né? E ao mesmo tempo, como é bom você poder, e só quem experiencia, por exemplo, no Tantra ou em outras situações, mas o meu foco é o Tantra, e a educação sexual somática. Quando experiencia esse retorno dessa sensação do, eu posso ser, e eu não preciso ficar preocupado em performar, porque a gente tem uma coisa de performar para a sociedade, para o outro, para o parceiro, né? O tempo Então, todo. e, Mesmo que, e na maioria das vezes é até inconsciente. A gente simplesmente performa porque a gente aprendeu que para pertencer é necessário performar algo. pois, e a gente vai se cobrando tanto. Quando você relaxa e percebe que você está, uau, isso é relaxante, você nem sabia que você estava tenso. Nas nossas sessões, você sabe muito bem, quando você começa a lidar com o corpo, trazer atenção para o corpo, você começa a perceber que você tinha tensões que você não sabia que você estava tendo. Você fala assim, mas você está tenso, olha aqui. Quem observa o corpo acaba percebendo o outro e ajudando o outro a se perceber. Então, dentro da minha prática, no atendimento, e dentro da minha preocupação na formação, seja para formar um profissional, ou seja para formar um indivíduo em processo de transformação, porque eu faço um pouco isso em cada sessão. A minha sessão normalmente ela demora, porque no começo eu tento fazer alguns exercícios e ensinar algumas coisas, e durante o processo, dentro do limite de não interferir no desfrutar do fluir, Sim. eu tento falar assim, e olha isso daqui, olha como o teu corpo se posicionou, olha como você está, às vezes, restrito. Porque isso ajuda a pessoa a dar um sentido para uma coisa que ela não tinha percebido. É verdade. E eu também reparo a Você mesma sente questão. isso? Sinto também, as pessoas chegam pra terapia e elas fazem aquilo. Tá, mas me leva pra onde for. Eu ouvi falar de Tantra e quero viver uma experiência, mas ela não sabe qual será essa experiência e para onde ela mesma precisa significar aquela experiência de alguma forma. Claro que muitas coisas saem desse campo mental, mas é interessante mesmo posicionar a pessoa e dar a oportunidade, que é isso que você está colocando aqui, da pessoa olhar e falar: não, realmente, talvez eu possa olhar para isso hoje. Né, eu possa trabalhar tal coisa, ou pelo menos só de saber que, né, talvez eu tenha um ombro mais levantado porque eu estou estressado por um certo motivo, já ajude a repensar sobre o próprio corpo, né? Aí volta um pouco ao começo de como que eu mais me empolguei com essa linha toda de trabalho. Quando eu estava fazendo psicologia, eu Sim. me deparei com Wilhelm Reich, ou Wilhelm Reich, né, que a pronúncia nos Estados Unidos é diferente daqui da Europa, o alemão. Mas, enfim, essa coisa da terapia reichiana, né? Esse cara fantástico, que naquela época ele foi tão eh, à frente do seu tempo que não foi compreendido. É. Né? Ele morreu num hospício, vivendo nos Estados Unidos, puritano, enfim. Mas o que aconteceu? Ele trouxe à tona essa questão de que existe no nosso corpo informações emocionais. Ele percebeu que ao tocar em alguns lugares, existiam tensões de repressões de emoção que foram trazidas para o corpo pela mente, mas que através do corpo ele consegue acessá-las e consegue fazer um outro caminho, né? Então, aí vem aquele interesse de perceber, nossa, o corpo tem muito mais informação. Eu gosto de contar coisas, assim, eu tive uma experiência, porque eu gosto de sentir aonde que a coisa mesmo acontece. Eu tive uma experiência uma vez, numa das formações que eu tive da sexologia somática, né? Em que uma facilitadora me ofereceu uma massagem de tecido cicatricial. Eu tive algumas cirurgias no abdômen, por conta de um problema no intestino, então eu tenho uma cicatriz bem visível. Aí eu percebi que você tem uma cicatriz, será que eu posso fazer uma massagem de tecido cicatricial? Eu falei, claro, mas ó, aqui tá tudo bem, não tenho dor, não tenho nada, não tenho nenhum problema com isso. Ela, não, claro, é só pra gente fazer. Tá bom. Basicamente era uma coisa muito suave, Felipe. Era uma coisa assim, como se fosse um carinho.
Eu pensando na nossa concepção de expectativa de que as coisas têm que ser fortes, tem que Para nós tem puxar, que ser tudo hard tem que ser, para funcionar. né? Ela é uma coisa de uma sutileza, de uma mágica. E eu, tá, não aconteceu nada. Mas tudo bem, vamos ver o que ela vai fazer. Daí a pouco, 20 minutos, acabou. Ela olhou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô. Tipo assim, não aconteceu nada. Tudo bem. Ganhei um carinho na barriga. Ela falou assim, eu, tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo. Então eu vou ali beber água, tá bom? Você fica bem? Fico. Quando eu fui levantar da marquesa, na maca, me veio um flash, como se eu estivesse numa sala de cirurgia com a barriga aberta. E aquilo me deu um murro, veio um murro, veio um choro, veio uma descarga de emoção que eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei assim, 20 minutos, 15 minutos chorando, chorando. Eu saí da sala de vergonha porque eu chorava convulsivamente. Uma coisa assim. E eu falei assim, caramba, realmente tinha no meu corpo Registro. um registro emocional reprimido. Caramba, o que que é isso? O negócio é sério. Então, eu acho que isso parece bobo, né? Ah, tá fazendo um carinho. A maioria das pessoas entendem dessa forma porque a gente realmente entende que tem que ser algo extraordinário, algo assim, sabe, um malabarismo para que funcione. Mas veja, o carinho, né, entre aspas, direcionado de uma forma correta, te trouxe aí a liberação dessas emoções que você precisava liberar. É que tem uma coisa que eu acho fantástica, que é essa coisa do que precisa ser forte, precisa ser mais, 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 é porque a gente vai ficando tão insensível, a gente vai ficando tão dessensibilizado na nossa vida para não se Sim, machucar. E isso tem a ver com as couraças que o próprio Reich falava, né? é. Essas contrações, essas tensões no corpo, são a couraça que você cria para se proteger, para viver, para sobreviver, né? Então, assim, nós somos bem-sucedidos porque estamos sobrevivendo, mas essas couraças elas só existem porque a gente está num ambiente inadequado, ou vivendo situações que nos marcaram de uma maneira que talvez não devesse ser dessa forma. Mas aí, quando você vai ficando cada vez mais cheio de coraças, os estímulos precisam ser cada vez mais fortes para você sentir. E a gente percebe isso agora fazendo uma ponte com a sexualidade, né? Muita gente vai Totalmente. para uma coisa cada vez mais hard, 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 porque não consegue sentir o sutil. E a proposta desse nosso trabalho de trazer de novo para uma sutileza, Um outro estado de presença. você traz a atenção para aquilo e aí vem o que está ali. Uma coisa que eu gosto muito, eu sou um apaixonado por fotografia de celular, né? Maximizar e ver aquelas imagens que às vezes você está vendo, você passa batido por coisas que quando você maximiza numa foto, você vê um outro universo. Por exemplo, florzinha na calçada. Eu adoro pegar uma florzinha na calçada, pegar o celular e maximizar aquilo. E de repente você vê todo um universo ali. Eu tento trazer essa metáfora que eu acabei de falar para a questão da nossa nosso processo de desenvolvimento. Eu acho que esse caminho do Tantra, ele traz, na realidade, essa proposta de você muda o teu foco de atenção, É. né? Traz a tua atenção para uma coisa suave, pequena, mas que é, na realidade, um outro universo imenso, né? Você pode passar pela vida e pelas pessoas sem perceber algumas coisas. Ou você pode decidir ter um olhar de atenção e começar a reparar coisas nas pessoas, e aí a relação é completamente diferente. Imagina quando você faz isso consigo mesmo. O quanto de coisa não tem ali que você Sim, pode realmente sentir, observar, olhar mesmo, que a gente passa pela vida muitas vezes sem olhar para essas pequenas sensações, pequenas coisinhas que estão ali e que por vezes vão resolver questões internas muito profundas. por exemplo, o pessoal fala de pensamento positivo. Existem diversas linhas que eu acho que falam a mesma coisa, porque quando eu estou falando disso, eu estou falando, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento pessimista, né, e Sim, que começa a olhar o copo meio vazio o tempo todo, começa a olhar as coisas ruins que aconteceram. Quando você traz a tua atenção, e aí você tem que ser soberano da tua atenção, e no tanto você aprende isso, a ter esse controle, a esse trazer, olhar, né? né? Você traz para outras possibilidades, então eu vou enxergar o lado bom, eu vou enxergar
a experiência de uma outra perspectiva, né? Você começa a ter, por exemplo, a perspectiva da gratidão, né? Ao invés de reclamar, eu vou agradecer. Ah, mas eu vou agradecer uma coisa ruim? Não, dentro dessa situação, há uma parte ruim, mas há uma parte boa. Então eu vou me ater, a minha atenção à parte boa. Da mesma maneira, quando você entra num processo de desenvolvimento através desse caminho do corpo, seja através do Tantra, da sexualidade somática, você vai buscar dentro das sensações, e isso pode ser principalmente com você, mas também com o outro, a possibilidade de um olhar diferente, de entrar numa dimensão diferente, trazer tua atenção para uma dimensão diferente, onde você tem uma série de informações para aprender coisas. O teu corpo é riquíssimo em informações para a gente aprender. E algumas informações são registros de situações traumáticas ou de Sim. situações de um estresse que não foi muito bem processado. Então, quando a gente está trabalhando com uma pessoa, não é só propiciar a pessoa vivenciar essas emoções. Na minha forma de trabalhar, eu Sim. gosto muito de ajudar a pessoa a, a, a aprender sobre isso, né? A ter a autonomia. Uma coisa que eu gosto muito é de ter uma pessoa que faça sua lição de casa nas minhas sessões. E eu falo brinco porque ninguém faz. E eu entendo porque eu também não fazia. Que é você, para aproveitar mais o tempo de uma sessão, é você levar para casa esses ensinamentos e praticar, né? Então eu vou praticar, de certa forma, uma meditação, que não precisa ser aquela coisa de ficar em silêncio absoluto, limpando a mente para não ter pensamentos. Essa é uma maneira de meditar. É naquela prática diária começar a botar a tua atenção de fato nas coisas, no que você está fazendo. Pode ser num caminhar, pode ser num passear, pode ser num tomar banho. Às vezes eu falo assim, você tem que fazer uma prática que a gente diz do autotoque erótico amoroso para você trazer as emoções, as sensações, né? Não tenho tempo. Você toma banho todo dia? Eu tomo. Faz na hora do banho. Não tome banho de maneira automática. Tome banho de uma maneira consciente. É, isso é muito importante colocar, e eu sinto muitas vezes, aqui em Portugal principalmente, que essa questão, eu trabalho muito com homens, mas essa questão do autocuidado, muitas vezes, ela é quase que negligenciada. Todo mundo entra no automático tão assim, eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso fazer, e que chega naquele momento de dar atenção para si, às vezes é mais complexo. Você sente isso também? Eu acho que independente da localização geográfica, temos isso como uma coisa do universo masculino muito fortemente, né? Porque o universo masculino também tem uma carga de condicionamento que é aquela o forte, o que não sente dor, e para isso você precisa de couraça, Claro. né? Porque não é o natural. Você precisa criar uma couraça, você precisa de alguma coisa para, né? Então, a expectativa do modelo masculino, eu acho que é uma expectativa que gera muito esse tipo de coisa, da falta de sensibilidade consigo mesmo. E aí vem, atrás disso, falta do cuidado próprio, falta do cuidado da saúde, né? Situações, às vezes, falta de cuidado de higiene. Algumas vezes eu tenho que mencionar isso porque existem estatísticas de pessoas que têm, principalmente com relação à sexualidade que é tão reprimida, Sim, pessoas que têm amputações de pênis por falta de higiene. exatamente. A gente sabe que existe isso. Eu conheço estatística do Brasil, aqui eu não conheço nenhuma, mas isso acontece no universo masculino, né? Ou seja, por que que eu não posso ter o meu autocuidado? Me acolher através do autocuidado. Porque a gente tem também uma relação com o feminino muito denegrida, né? Eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra já é complicada, mas muito é, corrompida. Essa é a palavra. Exato. Corrompida porque o feminino parece ser algo menor. Então, um homem não pode se identificar com características femininas porque ficaria identificado com algo menor ou iria corromper a sua força. Isso não é real. Isso é uma construção, né? E quando você se liberta dessas construções, quando você se liberta dessas coisas que
você tem a expectativa que os outros estejam esperando de você, ou seja, tem duas expectativas aí, a dos outros real e a tua expectativa do que o outro realmente espera. Quando você se liberta disso, gente, você se liberta de tanta ansiedade, de tanto peso. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo que todo mundo conhece, porque eu falo diversas vezes. Imagina que você entra numa festa e que você está preocupado com a tua orelha, você tem vergonha da tua orelha, você acha que a tua orelha é grande. E aí você entra numa festa, você entra já preocupado com a tua orelha, vão olhar minha orelha. E essa atitude de você estar meio, né, preocupado se vão olhar a tua orelha, imprime nas pessoas um estranhamento. O que essa pessoa está entrando tão estranha? Ninguém viu a orelha. Mas o olhar de estranhamento das pessoas gera na pessoa que tem essa questão, tá vendo, estão olhando para minha orelha. E aí Sim, fica mais estranho. Ou seja, começa toda uma coisa por causa de uma situação que não existe, né? Mas isso faz com que a pessoa não entre inteira naquela relação. Eu não entro inteiro na festa. Eu entro com uma parte de mim sequestrado para um outro pensamento, um processo Bert rolando aqui, do que estão achando de mim, estão achando ruim, estão achando feio, não estou sendo aceito. E isso, essa distração, faz com que você perca o quê? É uma coisa natural, a espontaneidade, o que faz você estar inteiro e que faz com que as pessoas te conheçam de fato. correto. E isso também, esse exemplo, ele se configura muito bem na nossa relação com a sexualidade, né? O quanto a gente entra cheio de condicionamentos, cheio de medos, por exemplo, numa relação sexual, precisando buscar referências, né, na pornografia ou em outras coisas Na assim, ficção, na né? ficção para performar algo, né? A gente vive, né? Eu sinto que tanto entre homens quanto em mulheres, a gente vive esse paradigma mesmo. Quem sou eu perante a minha própria sexualidade? O como eu a desenvolvo? Quais são os medos que eu trago para as minhas relações sexuais? E muitas vezes medos que me acompanham até mesmo, por exemplo, no meu autotoque, na minha masturbação, né? Porque muitas vezes a gente vai aprendendo sexualidade através da pornografia ou através, né, de condicionamentos. Por exemplo, os homens antigamente, acredito que aqui em Portugal também acontecia isso, eram levados a prostíbulos, né, de uma maneira até bastante traumática por vezes, vivenciar o seu primeiro ato sexual. E o quanto isso vai nos condicionando e levando às vezes para essa questão, né, da como eu vou ser observado, como eu estou vivendo a minha sexualidade. A gente vive de maneira muito distorcida. Você tocou num ponto muito interessante, porque, de qualquer maneira, a precocidade da sexualização, né, de um indivíduo vai trazer alguma consequência ruim, Fato. né? Porque você não está preparado para aquela fase, né? E você acaba sendo jogado para uma coisa que você não entende. E de repente você acha, então é isso, então tem que ser assim, mas eu não sou ainda. Então, mas então tem que ser. Então você cria uma série de fantasias e de expectativas, e, enfim, sem dúvida. Mas uma coisa que eu acho que eh, principalmente num homem, né? E o homem que aprende com a ficção, porque um filme pornográfico é ficção, né? Aquilo é tudo cheio de cortes, cheio de edição. As coisas não são daquele jeito, Não, né? E não precisam ser. Mas a gente vem com um condicionamento que precisa ser. Então você começa a criar é o expectativas, script. né? Mas também existe um outro lado, quando você falou também da questão da masturbação e o autotoque, em que a gente está muito no exercício da sexualidade no mental, né? Fato. E a gente abandona um pouco o start, o trigger, o disparar da O que me sexualidade, desperta? né? O despertar da sexualidade a partir do toque. Então vamos dizer, quando uma pessoa dá um beijo na boca, aquilo já começa a disparar fisicamente a energia sexual. Mas a prática de disparar a energia sexual só na fantasia, só no mental, né? E eu não sou nada contra nada, eu não sou de proibir nada, para mim eu sou totalmente tântrico no sentido de fora tabu, né? Uma das coisas que eu não falo na minha sessão é proibir a pessoa de assistir uma pornografia, o que quer que seja. Concordo. Porque proibir também já cria Outro outro condicionamento. attachment, né? Sim. É só simplesmente tente se dividir o tempo entre isso que você assiste com o teu corpo. Então, se você está acostumado a assistir, assiste, mas depois para e volta para o teu corpo.
Ah, quero ver de novo? Dá mais uma olhadinha, volta para o teu corpo. Mas perceba onde está a tua atenção. A tua atenção está ali ou está aqui? Né? E quando você começa a fazer isso, esse exercício, você vai trazendo de volta a sensibilização. Né? Você vai trazendo a capacidade de sentir, a capacidade do teu corpo de despertar o teu prazer, o teu desejo, né? A tua energia sexual, a tua energia de criação. Né? E aí, o que eu gosto muito no Tantra é essa coisa de que é romper tabus, né? O tabu de que a sexualidade, ou o sexo, ou a energia sexual é uma coisa ruim. Não, ela é uma coisa linda. Ela é uma energia de criação de vida. Você cria vida com aquilo. Como é que pode ser ruim aquilo? Agora, se você cria vida, aquilo lá pode criar. É uma energia de criar. Então, poxa, que coisa melhor do que você ter uma energia que pode criar coisas, né? Se você deixar ela canalizada fisicamente, né, para criar vida, né, através de um orgasmo, na relação entre a ejaculação e a recepção desse o óvulo e ter uma vida, perfeito, é maravilhoso, é um milagre. Mas também se você joga essa energia para outras áreas do teu corpo e que também criam, né, aquela coisa da energia no cardíaco, né, em que você vai concretizar coisas também, né, é uma maneira de você utilizar essa energia de uma maneira super potente, não apenas no prazer localizado nos genitais. E quando você consegue sentir esses outros tipos de orgasmos, né? O orgasmo energético, sentindo o corpo todo, aquela sensação de vibração, e quando você consegue subir ainda um pouco mais e ter essa sensação de que, uau, tudo faz sentido, é uma coisa tão grandiosa, né? Que só quem passa por isso, por essa experiência, consegue perceber o quanto isso é sagrado. É. E aí a gente consegue quebrar essa visão de tantra, sexo pago, uma coisa proibida, mesquinha, suja, que é corrompido por essa visão. E, Mas não tem nada a ver com isso, né? e você, eu concordo. E você sente que aqui em Portugal as pessoas ainda veem a sexualidade como algo sujo, como algo amedrontador? Você sente isso aqui no cenário onde você vive, Lisboa? Não sei se é amedrontador, mas eu acho que já veio para mim muitas situações que estão relacionadas a abuso, Ok. que estão relacionadas à objetificação, a ser usado. E aí, para mim, isso é assustador, porque a pessoa está vivendo a sexualidade de uma maneira totalmente corrompida, né? E eu acho que sim, em Portugal também, mas eu não arrisco dizer que somente, porque eu acho que essa questão tem a ver com uma característica da nossa humanidade, ou talvez melhor dizendo, da desumanidade, né? De se fazer algo tão feio e tão ruim com o outro. E aí eu vou beber um pouco também do budismo, que talvez o interessante fosse identificar o verdadeiro mal de todas as coisas, que é o egoísmo, né? Que é o quanto o ser humano, dentro desse egoísmo, não se importa com o outro, não enxerga o outro, né? E talvez perdido nesse próprio egoísmo, não consegue enxergar nem a si mesmo, porque acha que dentro dessa dinâmica de se privilegiar ou de fazer só para si, acaba cometendo essas atrocidades que vão prejudicar o outro e trazer para o outro a visão de que a sexualidade é algo ruim ou de que é algo que pode ser é, nocivo para o outro. Sim. Como que algo que pode ser nocivo para o outro pode ser bom para mim? Né? Então você perdeu aquela visão de todo, aquela visão de que somos todos. Porque não dá para a gente viver sozinho numa ilha. Né? Dá, mas é tão melhor viver aqui, né? Numa Com certeza. comunidade. É tão melhor você viver. Isso foi uma das coisas, logo no começo, no primeiro curso de Tantra que eu fiz, que eu senti nessa coisa de comunidade. As pessoas se despindo dos seus tabus, se despindo dessa sua máscara social e conseguindo se relacionar amistosamente, não sexualmente necessariamente, né? Do tipo, para explicar para quem ainda tem essa visão de sexualidade como algo é, de relação sexual, de coito, de intercourse, a, a relação de pessoas amistosas, o poder sentir um abraço, por exemplo. Sempre eu tento ensinar isso na minha sessão. Abraço de mais de 30 segundos. Pelo amor de Deus, gente, se abracem. Sim, então, Desfrutem a coisa boa que é sentir
E abraça o corpo todo, não é aquela coisa de jogar a bunda lá para trás e ficar aquele... É porque geralmente as pessoas afastam justamente o Ah, não pode genital, né? encostar o Não, nem genital. pensar. Não, encosta o corpo. Ninguém vai te abusar por causa disso, né? Você abraça, sente Respira no e abraço. solta o ar, né? Uma das coisas também importantes que as pessoas têm dificuldade é a respiração. A respiração ela é fundamental, gente. A respiração ela traz energia. A respiração faz você sentir mais. Quando a gente tem uma respiração curtinha, é uma respiração útil para você fazer coisas. Sim. Né? Você está aqui com o teu core, né? Com o teu abdômen um pouco contraído, porque você está em prontidão. Mas também esse contraído pode ser por defesa ou ataque. Você está com uma contração. Por isso que a respiração abdominal, no nosso caso, a gente tenta trabalhar e as pessoas às vezes têm dificuldade em fazer. Muita. Por quê? Porque quando você relaxa o abdômen, você começa a entrar num estado de vulnerabilidade. E esse estado é fundamental para você sentir Com mais. certeza. Então, quando você busca um trabalho que vai te trazer o sentir com mais intensidade, você tem que se libertar do que você está, né? Por exemplo, você quer sentir mais? Eu posso passar a mão e você vai sentir o meu toque, mas você vai sentir mais se você tirar a jaqueta, né? Você vai sentir mais se você estiver direto na pele. Exatamente. Então, a mesma a metáfora para as couraças, né? E abrindo, liberando essas couraças, você consegue sentir mais intensamente. Qual que é o grande medo? Como eu estou ferido, vai doer. É. Então a gente tem que ser. E aí que eu acho que a questão fundamental de perceber dentro de uma sessão ou dentro do teu processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento via esse caminho, é saber qual que é o meu tempo de fazer as coisas. Às vezes há momento em que eu vou conseguir mergulhar fundo e é o momento que eu tenho que falar assim, parar na beiradinha e falar, peraí, eu não estou pronto para isso. Não é agora. Não é agora. Vamos ficar só nisso? Eu costumo dizer que no trabalho, o nosso trabalho é um trabalho de expansão, né? Então, assim, vamos expandir essa tua sala? Vamos empurrar os móveis? Aí eu posso olhar e falar assim, vamos quebrar aquela parede, assim a gente fica com mais espaço? E você me diz assim, não, peraí. Eu não vou saber lidar com entulho depois. Vamos ficar só nos móveis hoje? Depois a gente prepara quebrar a parede quando tiver um caminhão de entulho para levar ele embora? Porque senão você vai quebrar minha parede e eu vou ficar com todo esse entulho aqui. E isso é o que a gente faz na sessão. A gente vai fazer e ter essa. Agora eu vou falar de uma outra coisa que eu acho fundamental. A gente tem que levar em conta que quando a gente vai para um encontro com o outro, sejam os nossos interagentes, seja nas relações, aquele outro vem com uma bagagem, muitas vezes você não conhece. Mas também não se esqueça da bagagem que você traz e a parte também que não é consciente, que você também não conhece. Então, quando acontece essa relação, mesmo no âmbito profissional, em que nós somos muito conscientes e éticos em direcionar toda a nossa atenção para o outro, né? Então, por isso que não acontecem relações sexuais numa sessão terapêutica de Tantra, Isso é bem porque o importante deixar toque claro. é unidirecional. Somente o processo da pessoa que nos busca é que interessa. O nosso processo, a gente não se permite, deixa em hold. Sim. Né? Só que existe um processo que a gente não pode deixar em hold, que é a observação do nosso ego. Do que a gente está fazendo aqui? Para a gente não incorrer no erro, principalmente quando a gente começa nessa carreira, a gente quer produzir, a gente quer causar situações, a gente quer proporcionar para o outro a melhor experiência que a pessoa possa ter para romper com qualquer bloqueio para que ela possa encontrar um novo caminho maravilhoso. Ótimo, todo mundo quer isso. Só que às vezes o nosso timing, a nossa atenção focada nessa performance, e é importante a gente perceber isso, é performance nossa, Isso é muito interessante. faz com que você não perceba, se distraia do limite não verbalizado do outro. Uma coisa é certa, vamos começar uma sessão onde você não gostaria de ser tocado. Não quero ser tocado na minha orelha. Beleza, não vou tocar na tua orelha mais. Mas existe um limite que você não mencionou. E às vezes pode ser uma coisa totalmente diferente de toque. Eu tive uma situação, por exemplo, que a pessoa era super tranquila, desenvolvida, desinibida
muito bem trabalhada, mas não suportou os olhos nos olhos. Achou aquilo extremamente invasivo e aquilo disparou alguns processos Já me internos aconteceu também. que a pessoa se fechou. E aí o corpo não queria mais nada. Por quê? Porque aquilo foi um disparar de, opa, eu tenho que trabalhar alguma coisa aqui. Eu não estou tão aberto assim. Eu tenho um processo para resolver aqui. Só que a atenção do terapeuta tem que estar nisso para perceber, opa, aqui não vai adiantar eu forçar mais. Porque o que vai ter agora não é mais a pessoa, é um corpo. A pessoa já saiu. Que é uma das coisas que a gente pode se equivocar quando a gente fala assim, ah, a pessoa se entregou completamente, está totalmente relaxada e vulnerável. Ou será que a pessoa saiu do corpo e deixou o corpo? Porque é uma das questões da forma de sobreviver que a pessoa encontrou na vida dela. E é nessa atenção que a gente vai ter naquele processo que é preciso, para ter essa atenção, ter passado por um processo. Eu recomendo fortemente a quem quer trabalhar com isso que faça vários cursos, mas principalmente que experiencie o lado de quem recebe, de quem entra de fato num processo de transformação através desse caminho. Porque a gente sabe o quanto é quando a gente passa, né? Exatamente. E é doloroso, né? Esse caminho, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é bastante doloroso para que a gente possa compreender as nossas dores e depois, claro, ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro desse processo, né? Eu costumo dizer que é a transformação através do prazer Exato. para conseguir passar por essa dor. Porque, na realidade, o que é doloroso? É doloroso trazer à tona. Processo de psicoterapia. Processo de psicoterapia não é um prazer. Não, Ninguém vai lá para tomar um chá com um terapeuta e falar amenidades. Você vai lá para falar feridas que você não quer nem ver. E muitas vezes, o que acho que é mais doloroso é quando afeta o ego em querer perceber que você construiu uma persona numa base fraca e que aquela persona não existe de fato, ou que aquilo não vai funcionar. E você tem que mudar essa persona, você tem que dissolvê-la. E o grande medo qual é? E o que vai restar de mim se eu não for o que eu acho que eu sou? O que que eu sou, né? E aí, por isso que não pode ser uma coisa assim, não. como a doutora Percy, uma terapia de impacto. Não, não seja de impacto. Vamos fazer na velocidade da pessoa. Então, acho que acontece com você também. As pessoas perguntam, quanto tempo demora um processo para funcionar? Quantas sessões precisam? Não sou eu que determino a velocidade do teu processo de desenvolvimento. Aliás, eu acho que uma das grandes qualidades nossas é respeitar o processo, O tempo o tempo do outro, individual, né? o tempo do outro. Né? Nós tivemos o nosso tempo, a gente tem que respeitar também o nosso tempo. Com certeza. E qualquer pessoa que se submeta a um processo que determine para ela o tempo, não está se respeitando no seu próprio tempo. E não está se olhando nisso, que faz parte do processo de desenvolvimento. Você se olhar, você se perceber, você se respeitar. Muitas vezes, uma sessão não vai ser, que maravilha. Às vezes a sessão vai ser uma sessão de dizer não, vai ser uma sessão de chorar, É, vai ser uma sessão de aprender a dizer o não que eu não disse naquele momento que me causou esta ferida. e você não vai sair zen da sessão. Você vai sair olhando para questões muito profundas às vezes. O que me faz lembrar que eu gosto muito de trabalhar, principalmente o sexólogo, né? O sexological bodywork, Sim. o educador sexual somático, o sexólogo somático. É muito legal trabalhar em conjunto com um psicoterapeuta. É bom trabalhar com quem está numa psicoterapia e vai fazer, dentro das sessões de tantra ou de sexologia somática, aquele empurrão, trazer à Complementando tona mesmo. coisas para depois voltar e continuar trabalhando na terapia. Excelente. Porque uma coisa que eu não acho nada legal é você, numa sessão, trazer à tona um monte de coisa, depois dar um tapinha nas costas e falar assim, vai lá, te vira. Então, você tem que estar presente. Então, as pessoas que estão em processo de psicoterapia aproveitam esse crescimento de uma maneira muito mais forte. As pessoas que não estão em processo de psicoterapia, ou você tem que dar algum apoio, mesmo que seja em texto, para dar um suporte, e entender onde essa pessoa está, se ela está indo bem no seu autodesenvolvimento, ou você tem que mensurar bem até onde você vai, para não entrar em áreas que a pessoa depois não tenha condição de dar conta. Eu acho que essa responsabilidade de quem entra nesse mundo
e eu vou falar autodesenvolvimento, não vou falar só do Tantra ou de outras escolas quaisquer que sejam, é perceber que a gente tem que também enxergar o nosso lado sombra para a gente conseguir perceber o nosso todo. Porque nós somos luz e sombra. O tempo todo. Não dá para a gente entrar nesse processo de falar, eu vou me tornar uma pessoa melhor e eu vou ser só luz. Não existe, você não tem como tirar uma parte de você. A questão é, eu vou conhecer melhor a minha sombra. Eu vou tentar ter maior condução da minha vida e não me permitir que inconscientemente o meu lado sombra me faça atuar. E esse é o processo de psicoterapia também. Exato, tá conectado. O fato que, ainda mais juntando, né, essa questão que você colocou de complementar, né, o processo de terapia tântrica ou vice-versa com, né, com a terapia, né, com a psicoterapia é importantíssimo, porque realmente no Tantra nós abrimos, ainda mais porque a gente trabalha ali com a energia vital da pessoa, nós abrimos muitas portas e muitas vezes também muitos parênteses. E para a pessoa lidar e conseguir direcionar esse autoconhecimento, né, trabalhar de maneira integrada é muito importante. Eu vejo dessa mesma forma também. Agora, né, estamos quase chegando ao A final gente desse fala muito, né? episódio. Nossa, a gente fala muito e um Eu papo falo muito. muito bom mesmo. Foi incrível, tá sendo incrível. Gratidão. Não, eu que agradeço você. Mas me conta agora, eu queria só passar por cima de um projeto muito novo, que é um dos primeiros que eu escutei aqui na minha história no Tantra. Fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto aí que tá se desenhando Está ainda. se desenhando. Na realidade, eu trabalho, nesse tempo todo que eu estou aqui, eu tenho muito foco no atendimento pessoal, né? Em sala, né? Algum movimento em grupo, Sim. né? Em workshop, ou mesmo curso, né? Ou mesmo retiros, são coisas que são mais isoladas. Eu tenho uma preocupação muito grande com a formação, sim, de pessoas, seja pessoal, para desenvolvimento pessoal, seja para desenvolvimento terapêutico. Mas agora tá aparecendo uma mudança que vai ser muito interessante na minha vida, que é uma mudança de vida que vai impactar nesse trabalho. Eu estou tentando desenhar na minha cabeça algo como um Tantra on the road, ou seja, é um Tantra aonde você estiver. Então eu estou criando aqui uma ideia de um, de um Tantra móvel. Então seria um motorhome, Sim. seria uma autocaravana, como se diz em Portugal. E, e eu vou sair para a estrada e eu vou passar por diversos lugares, Portugal e fora de Portugal, Espanha, enfim, por enquanto Europa, porque eu não penso em atravessar muito o Ainda. continente. Mas dentro desse espaço, que já vai ser uma ampliação gigantesca para minha atuação, eu trabalhei já, né? Trabalho também. Quando eu vou para o Brasil, trabalho com Tantra no Brasil. Quando eu Sim. vou para Porto, trabalho com isso lá, ou para Algarve, já atendi em vários lugares. Como eu faço também, atende em todo lado. Né? A gente tá a serviço. Eu costumo dizer, Exatamente. você não tem um momento do Tantra, a gente tem que viver o Tantra, né? Correto. Porque também é uma forma de você enxergar o mundo, né? É uma forma de você experimentar as coisas. E esse Tantra on the road que eu estou imaginando, né? O Tantra na estrada, vai ser isso, vai ser tentar estar a serviço, estar à disposição para que as pessoas possam ter mais facilidade. Então, tem que ir até Lisboa. Não. Talvez agora, daqui a um mês e meio, eu vou passar pela tua região, né? Marca, aproveita, a gente faz um desenho de caminho que passa por aí. Pode se organizar um grupo para fazer algum trabalho, pode se organizar o atendimento individual. É a ideia de que a gente precisa de mais disso no mundo. A Correto. gente precisa de mais pessoas despertas para essa realidade no mundo. Despertas, eu digo, porque a gente às vezes fica tão dormente, né? Em realidades virtuais, Tão fictícias, né? tão fictício, ou mesmo na questão das expectativas que os outros têm da gente, ou na moda, ou no trabalho, workaholic, porque minha construção de vida está ligada a uma coisa, que é o que acontece quando algo não dá certo e a pessoa desmorona. Porque ela botou todos os ovos naquela cesta, ela entendeu o seu eu aquilo, né? Aqueles profissionais workaholics, que se enxergam como aquilo.
Se não existe aquilo, eles não sabem o que são. Porque, na verdade, não deram a atenção para o múltiplo aspecto da nossa humanidade, que tem tantas fontes de obtenção de prazer, e não só aquela, seja o trabalho, seja uma hipersexualização, Uhum. né? Seja o que for. Eu acho que quando você começa a fazer esse trabalho de autodesenvolvimento, você começa a perceber que você tem outras possibilidades de exercer o teu prazer em diferentes frentes. Então, meu trabalho vai ser esse, se tudo der certo. Já tá dando certo, com certeza, e o Tantra aí vai abarcar outros postos, como você disse, que às vezes não se chega, né, nada parecido com a terapêutica tântrica. Inclusive, olha, já vou dizer aqui que a gente vai fazer um reality, hein? Vamos? Vamos Bora, fazer. eu vou te seguir aí uns Vamos meses fazer e a junto. gente Projetos. Olha aí, vamos mais fazer projetos. projetos, Mais olha lá. projetos. Mas é isso, meu querido, muito obrigado por ter vindo hoje, um Gratidão prazer, pelo né? convite, sempre bom. Nossa, eu que agradeço e vamos ter muitos outros convites aí para a gente desenvolver realmente, levar a palavra do Tantra aos quatro cantos do mundo, para que mais pessoas cheguem ao nosso trabalho, entendendo esse trabalho de maneira mais consciente, mais direcionada. E fala aí para nós, quais são as suas redes sociais, como as pessoas te encontram? Basicamente, você me encontra pelo meu nome. Sidney Tomassini, com 2 S Sim, e N-I. Seja o meu site, que é .com. vai estar aqui embaixo, pessoal. Eu gosto muito do Linktree, que dá vários links, né? Então, eu tenho o Linktree Sidney, com Y no final, N de navio. Sidney N é um Linktree que mostra várias coisas. E o Sidney Tomassini se acha também no Instagram e vai estar também no site, então é só achar. E o meu WhatsApp também está no site, então quer me mandar mensagem, por favor. Quer contribuir com alguma informação que vocês viram aqui? Contribua, porque para a gente é valioso. Às vezes não ocorreu alguma coisa de dúvida ou de questão para a gente poder explorar mais. Esse input que as pessoas fazem na rede, né? Sim. No próprio podcast, escrevam, deem opinião, falem, perguntem. Isso pode trocar coisas com a gente. E também o que não achou bom, escreve, não Exatamente, a é? gente quer saber a opinião de vocês para que a gente possa direcionar o nosso trabalho, entender também aquilo que chega até o coração de vocês. É uma interação, né? E é uma troca, a gente sempre está trocando. É o que eu sempre digo, nós estamos sempre aprendendo. Você O não tempo concorda? todo, Nós plenamente. somos aprendizes, não tem guru aqui, a gente é Parou de, aprendiz, parou de aprender, morreu. eu acho. Também penso assim. Ô, meu querido, muito Gratidão. obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. E é isso. Lembrem-se sempre, evoluir é muito prazeroso. Tchau, tchau.